Santo continuar falando no seu coração. Oremos. Senhor Jesus, este momento é o momento em que iremos ouvir a tua palavra. Tu sondaste, Senhor, a cada coração neste lugar. Tu conhece a cada coração. Espírito Santo, mais uma vez, quero colocar diante do teu altar o teu servo. Que ele diminua e que o Senhor cresça. E fale conosco mais uma vez. Que venhamos, ó Pai, gravar a tua palavra na palma do nosso coração para não pecarmos contra ti. E nós te amamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero aproveitar um tema. Quero ter um tema hoje. Quando eu vi lá no grupo lá, 1 Coríntios, né? Aí eu adotei, senti no coração em adotar esse texto aí como tema. Mas antes nós vamos ler, como eu costumo fazer às vezes, nós vamos buscar alguns contextos aqui para depois chegar nesse texto aí de 1 Coríntios. Nós vamos primeiro aqui para Êxodo, capítulo 12 e o versículo 11. Êxodo, capítulo 12 e o versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Êxodo 12 e 11. Amém? Quem não está com a Bíblia, está vendo aqui na tela. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora nós vamos para João 6:55. Evangelho de João 6, versículo 55. João 6:55. O título da leitura, começa lá no 25, é Jesus, o pão da vida. E o versículo 55 diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E para encerrar, para os irmãos já se assentarem, nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Podemos nos assentar, amém? Aleluia. Eu quero aqui, na noite de hoje, começar aqui interagindo com a igreja e lembrando que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Assim como a história gira em torno, toda a história da humanidade gira em torno de Cristo, cada ação na história da humanidade, isso por predestinação, a história está predestinada a um fim. Por predestinação, ela gira em torno de Cristo. Cristo é o centro da história da humanidade. Cristo é o centro de tudo. E Cristo, automaticamente, é o centro de toda a Bíblia.
de toda a palavra de Deus. Nós estamos aqui por Ele, para Ele, e porque Ele, na pessoa bendita do Teu Santo Espírito, que nos trouxe aqui hoje, nesta noite. Falei aqui que a história está predestinada, e eu quero dizer para você que você também está predestinado a ser salvo. Aleluia! Só que na soberania de Deus, Ele te dá um livre-arbítrio para que você escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Em Deuteronômio, que é um dos livros aqui do Pentateuco, dos 5 aí da lei, os 5 da lei, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Em Deuteronômio, a palavra do Senhor, o Senhor ele se dirige ao povo de Israel, que foi o povo que Deus escolheu de primeira mão para, através dele, se revelar a todo mundo. É por isso que a palavra de Deus chegou até nós hoje. Porque Deus escolheu um povo vindo das entranhas de Abraão, povo de Israel, através do qual Deus se revelou a todos nós. Em certa feita, Deus, já com um plano arquitetado de salvação para toda a humanidade, Ele escolhe esse povo e fala, vocês, é como se Deus falasse com eles, com essas palavras, vocês estão predestinados à salvação, mas eu tenho posto diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. E esse direcionamento que Deus deu para o povo de Israel, eles são humanos assim como nós, se estendeu a todos os gentios, a toda a humanidade. Se estendeu para nós também aqui desta geração. Nós estamos hoje celebrando um momento único nas nossas vidas. Todo momento é único, mas esse é um momento mais especial das nossas vidas, onde nós nos assentamos a esta mesa para participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Com uma ordenança que Ele deixou entre tantas as ordenanças que tinha na Antiga Aliança, no Velho Testamento, Ele deixou ainda 2 ordenanças, que é o batismo nas águas e este ritual da ceia do Senhor. Não é porque eu estou falando que é ritual, que é coisa do Satanás não, viu? Ritual é um jeito, é uma coisa que a gente... É que não veio outra palavra na mente agora. Esse ritual da ceia do Senhor, em nós bebermos o vinho e comermos o pão, simbolizando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o vinho, e o pão simbolizando a carne do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi rasgada lá na cruz do Calvário. E aqui nesse livro de Êxodo, nessa palavra que nós acabamos de ler agora, nós encontramos aqui o povo de Deus, o povo de Israel ainda, eles não existiam ainda como nação, e o povo de Israel aqui, ele precisa sair da escravidão. O povo de Israel, porque são filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Eles ainda viviam na escravidão do Egito, onde, como diz o mundo lá fora, o adágio popular, eles comiam o pão que o diabo amassou. Eles sofriam terrivelmente debaixo da escravidão de Faraó. E eles precisavam ser libertos. A história nos conta que, em certo tempo da vida deste povo, que está crescendo debaixo de escravidão no Egito, o povo que com certeza sempre orava a Deus, eles agora não oram, mas eles clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, o Senhor envia alguém, um homem por nome de Moisés, e este homem seria o salvador de Israel, haveria de salvar Israel dessa escravidão
de Faraó. Esse texto que nós acabamos de ler está falando justamente sobre a Páscoa, como está registrado aqui em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vocês lembram que eu falei que a Bíblia é cristocêntrica? Aqui dentro desse texto aqui, nesse momento da história, ninguém sabia de Jesus. Eles conheciam somente um Deus único. O Deus que anteriormente havia se revelado a Abraão, como nos diz a história. Aonde que Abraão, ele é criado lá em Ur dos Caldeus, seu pai é um fabricante de ídolos, e Abraão é criado dentro de uma cultura idólatra, dentro de uma cultura religiosa idólatra. Mas Abraão, de repente, Abraão que nunca ouviu nenhum daqueles ídolos feitos por mãos de homens falar, ele ouve uma voz que não sabe de onde que vem. E Deus fala para Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele haveria de mostrar. No decorrer do tempo, agora este povo, ele é escravizado, está escravizado, e parece que não tinham aprendido a clamar. E quando eles clamam, Deus levanta Moisés para que eles sejam libertos dessa escravidão. No versículo 11 que nós acabamos de ler, aqui é a primeira instituição da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa, ela foi criada justamente aqui, nesta ocasião. Quando o povo clama a Deus, Deus envia Moisés, Deus fala com Moisés, e Deus fala para Moisés o quê? Fala, Moisés, manda o povo matar um cordeiro para cada família. Se a família for muito grande, mata mais de um cordeiro, e vocês vão comer a Páscoa. E o sangue deste cordeiro que for aspergido, eles vão passar nos umbrais da porta, porque eu vou livrar o meu povo. E o anjo da morte vai passar, e vai ferir com morte todo primogênito. Mas aquele que tiver o sangue aspergido no umbral da sua porta, esse será liberto. Este não será ferido com morte. Aí, a partir daí é instituído a Páscoa do Senhor. A partir daí se começa uma sessão de sacrifícios, onde de quando o homem pecava, ele matava um cordeiro inocente, sem pecado, para que através da morte deste cordeiro o seu pecado fosse tirado. Ele pegava do melhor que ele tinha no seu rebanho, o melhor cordeiro, talvez esse cordeiro pudesse ser talvez até mesmo um animal de estimação, e ele imolava esse cordeiro. Isso já é simbologia, isso já simbolizava algo que nós estamos vivenciando hoje. Ele imolava esse cordeiro. Os historiadores, os estudiosos nos dizem que eles seguravam a cabeça do cordeiro, olhava no olho do cordeiro inocente, e o seu pecado era como se fosse transferido para esse cordeiro, e matava esse cordeiro naquele momento. Não se bastou o cordeiro, né? Porque nós estamos aqui hoje santificados, lavados, remidos no sangue de um cordeiro, de Jesus Cristo. Mas ao sairmos dessa porta para fora, nós já pecamos de novo. Sim ou não? Aleluia. Infelizmente, né, irmãos? Isso dói em nós. E deve doer. Se algum de nós não sentimos essa dor, nós devemos sentir. Precisamos ser sensibilizados com isso. Os homens não se cessavam de matar cordeiro, porque não se cessava de pecar. Assim como é ainda nos dias de hoje. Assim como é ainda nos dias de hoje. Deus, com um plano de salvação sobre toda a humanidade, logo após o pecado de Adão e de Eva, lá no Éden, com um plano de salvação, onde o Senhor falou para Eva, eu vou multiplicar grandissimamente a sua dor. Com dor você vai dar luz aos filhos, mas eu porém inimizade entre a sua semente e a serpente. Entre a serpente e a sua semente. Ela pisará na cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente, e a tua semente esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quem é a semente da Eva? Quem? Jesus. Neste exato momento aqui agora, o Senhor,
ele diz no contexto aqui lá no versículo 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até animais. Assim, todos os deuses do Egito, a todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. No versículo 12. No 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 11 que foi lido: assim comereis vossos lombos ungidos, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O Senhor estava dizendo para eles: eu vou livrar vocês esta noite. Esta noite eu vou livrar vocês. Vocês comerão com sapato no pé, com cajado na mão, porque vocês vão sair da escravidão. Qual é a nossa escravidão hoje, irmãos? Qual a escravidão da humanidade hoje? É o pecado. A escravidão da humanidade hoje é o pecado. E quem escraviza, que simboliza farol, é Satanás, aquele que nos seduz para nos manter escravizados nos nossos pecados. Mas como se livrar disso, pastor William? Se rendendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vezes nós cristãos, quantas vezes, porque quando eu falo isso, é uma mensagem evangelística, e que nós cristãos temos por hábito de entender que essa mensagem está sendo pregada para quem não é crente. Não é o nosso hábito? Mas quantas vezes nós cristãos precisamos nos render ao Senhor? Aleluia. Nesta noite, todos nós que aqui estamos precisamos nos render ao Senhor de novo. Precisamos aceitar Jesus de novo. Precisamos voltar a ser crente de novo. Nós falamos muito e ouvimos muito falar e vemos muito no mundo em que nós vivemos a inovação da igreja. Mas o Senhor está chamando a igreja para uma renovação. Aleluia! Como o Senhor disse para uma das igrejas da Ásia: lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Na noite de hoje nós já recebemos uma profecia do céu da parte de Deus, aonde o Senhor tem falado para nós: acorda, igreja! Aleluia, levanta, igreja! Aleluia, porque é tempo, irmãos, de marchar. É tempo de ir à frente, é tempo de ir para cima. E quantos de nós nos dias de hoje, o Senhor já nos deu aqui essa direção, como Ele deu aqui para o povo de Israel nessa questão aqui da instituição da Páscoa, e nós já estamos em uma caminhada, e quantos de nós nos dias de hoje, nesta caminhada, estamos parados de frente para o mar, o qual o Senhor quer que nós atravessemos por este mar, mas quando nós vemos o mar, nós falamos: é impossível. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: acorda, igreja. Marche, igreja. Vai para frente, igreja. Aleluia. Qual é o Deus que nós servimos? O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Assim como nós talvez hoje, nos dias de hoje, estamos parados diante de uma situação, assim estava Moisés com este povo aqui, o qual o Senhor lança 10 pragas. Agora eles fazem este ritual que o Senhor ordenou que eles fizessem. Eles matam um cordeiro para cada família, uma família maior, eles matam mais de um cordeiro. Eles vão lá, eles passam o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte vem agora, a 10ª praga. O anjo da morte vem agora e começa a ferir todos os primogênitos, até os animais, todos os primogênitos. O filho de Faraó é ferido com morte. Faraó não aguenta mais as pragas que vem agora sobre o Egito e solta esse povo. Sabe, se você está aqui nesta noite, é porque você já foi liberto, mas o Senhor diz para você que você precisa continuar marchando. Mas o Senhor diz para você que você precisa continuar caminhando. Ah, pastor, mas a enfermidade, pastor, o Senhor diz: caminha. Ah, pastor, mas a condição financeira, pastor, o Senhor diz: caminha. Ah, Senhor, mas a intriga dentro do meu lado, da minha família, o Senhor diz: caminha.
Aleluia, Moisés agora está com o povo diante de um mar e até Moisés parou. Aleluia, quantas vezes até nós pastores ficamos até meio estagnados também. É ou não é, irmãos? Porque quando nós pregamos uma palavra como essa, como nós pastores aqui pregamos, ministramos, nós estamos usando uma espada que tem 2 gumes, corta dos 2 lados, corta para lá e corta para cá, corta a igreja e corta o pastor também. E está lá Moisés, que simboliza o pastor agora, parado diante do mar, com um povo estagnado também, parado também diante do mar, aleluia, e Moisés começa a clamar, mas não era mais momento de clamar, era só o momento de marchar. Era só o momento de ir para cima. E quando Moisés começa a clamar, o Senhor fala: não estou te entendendo, Moisés. O que é, Senhor? Por que clamas a mim? Talvez Moisés poderia dizer: Senhor, porque tem um mar aí. Oh, Moisés. Se fosse um de nós, no lugar de Deus, nós ia falar: Moisés, toma vergonha na cara, Moisés. Desde quando o mar é maior do que eu? Aleluia! Não é verdade? Se fosse um de nós, nós falaríamos assim? Eles vão falar: não, pastor, se fosse você, você falaria. Talvez eu não. Moisés, toma vergonha na cara, Moisés. Foi eu quem criei o mar. Aleluia! Meu irmão. Aleluia, minha irmã. Eu vim aqui com uma direção da palavra, mas o Espírito Santo está me direcionando para outro lado aqui. E o Senhor está mandando eu perguntar para você nesta noite: qual é o mar que está na sua frente? Aleluia! O que está te impedindo de ser mais crente? Calabagaço e candarábria. O que está te impedindo de ter mais amor? Aleluia! O que está te impedindo? Sabe por quê? Por que mais amor, pastor? Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que está te impedindo? Qual é o mar que está à sua frente? Tem um momento de clamar, mas tem um momento de marchar. Aleluia, porque Deus já resolveu. Agora a ação é sua, não é mais de Deus, é marchar. Mas tem um mar, marche. Mas tem um mar, vá. Mas como? Nadando? Mergulhando? Vai. Não interessa como. Não interessa como. Vai! Sai da razão e entra na fé, crente. Aleluia, sai da razão e entra na fé, porque na sua razão você vai ficar morno. Amém? Aleluia, você não vai ser nem frio e nem quente, vai ficar morno. Aleluia, e a palavra do Senhor é uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Ele diz: antes fosses frio ou quente, morno não. Por que clamas a mim? Moisés: eita, olha a resposta. Por que está clamando? Não é para clamar mais, é para agir. Agora é para agir. Você já clamou. Agora você vai ficar só clamando, como se Deus fosse surdo. Vai para cima. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O Espírito Santo me tomou aqui em mistério. Tomou parte da igreja, tomou minha sogra. E o Senhor trouxe uma mensagem para a igreja. E agora está confirmando aqui na mensagem da palavra. Diga ao povo que marche. Ah, mas não tem mais. Ah, mas não tem mais e nem menos. É marche. Moisés, tá bom. Então faz o seguinte, toca nas águas aí. Que você vai ver quem sou eu. Aleluia. Você vai ver quem sou eu que aquebrantou o faraó. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Essa é a parte dele. A parte minha, a parte sua é crer. Deixa ele vir, marche. Diga ao povo que marche. Toca nas águas. Ele toca, o mar se abre e ele passa. Deus está te convidando, irmãos. Está nos convidando a viver de milagres. A viver de milagres. Ser crente é isso, irmãos. Não é vir para a escola dominical de manhã, como nós estivemos hoje de manhã na escola dominical, e aprender. Isso é muito importante, é primordial. Porque foi Jesus que mandou fazer discípulos. Não é eu que inventei isso, não. É primordial. E não é vir à noite no culto, não. É viver de fé. É viver de milagre. Oh! Mas por quê, pastor? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, levou tudo sobre si lá na cruz do Calvário. Mas, pastor, e quando pegar a gente e matar nós? Aqui não acontece isso não, né? Mas na China acontece. Alguns países islâmicos acontece. Na Coreia do Norte acontece. Lá onde estão as igrejas subterrâneas.
Mas vamos supor que acontecesse aqui. Pastor, e se matar nós? Mataram Paulo. O que Paulo disse? Olha. Porque para mim, a Simone respondeu ela também aqui, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus, aleluia. Se você for essa que marcha diante de um mar que está fechado para você, você vai ter essa mesma convicção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ver a depressão te pegar. Aleluia! Eu quero ver o mal te jogar para baixo. Aleluia! Aí eu quero ver, porque não vai. Sabe por quê? Porque estou por certo, apóstolo Paulo também, que nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem os principados poderão me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A partir de então você tem esta convicção. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Ele venceu por mim. Ele venceu por nós. Eu já estou predestinado. Agora, qual é a minha e a sua escolha? Não tem esse negócio de ficar um é um, uma coisa até outra. Deus ele é completo, equilibrado. E Ele salvou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é as pessoas. Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Crê quem quer. Crê quem quer. Você já ouviu dizer? Meu Deus do céu, olha o que está vindo aqui agora. E tem crente que não crê. Tem ou não tem? Tem crente que não crê. O crente é só o nome. É ou não é? Crê quem quer. Quantas vezes você já ouviu, muitas vezes nós já ouvimos dizer, cada um tem a sua verdade. Mas a verdade que é Cristo, só crê nela quem quer. Amém? E marcha e atravessa para o outro lado. Jesus agora lá em João capítulo 6 e 55, como nós lemos, depois desse evento aqui, dos animais que eles matavam, Jesus ainda agora ele está em carne na terra. Se cumpriu a plenitude dos tempos. Jesus veio da Virgem, está em carne agora na terra, pregando, ensinando, porque esse foi o ministério de Jesus. E esse é o ministério de todos nós aqui, ensinar. Porque nós imitamos a Ele. E Jesus agora, já aqui na terra, Ele diz, porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que Ele está dizendo? Eu vou me entregar e vou morrer por você. Vai ser o último sacrifício e o único sacrifício agora. O sacrifício eficaz. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque Ele se sacrificou por mim. Sacrificou por você. Entregando o seu corpo para ser rasgado lá na cruz do Calvário. E nos alimentando com salvação. Nos garantindo a salvação. Derramando todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. Para nos purificar de todos os nossos pecados. Um dos apóstolos dizem que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A única justiça que eu posso ter, que não vem de mim mesmo. Tá gostando do culto, filho? Tá prestando atenção, ó. Travou o zoinho. A única garantia que nós podemos ter não vem de nós mesmos, vem de Jesus. É porque Ele morreu por mim. É porque Ele morreu por nós. E Ele está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que nesta noite, a noite de hoje, é uma noite de escolha. É uma noite de escolha, irmãos. É noite de eu escolher, de você escolher, de nós escolhermos nos levantar, de nós escolhermos nos colocar de pé,
de nós escolhermos não termos medo da morte, como não tinha o apóstolo Paulo. O mesmo que em outra feita disse: de ambos os lados estou em aperto, desejando estar com vocês e desejando estar com Cristo, que é muito melhor. Ele queria ficar para ainda ser um bom colaborador, como ele foi. Você sabe? Você é a Tainá? Eu confundo você com a sua irmã. Tainá, né? Você sabe, Tainá? Você, Tainá, você mesmo. Você sabe que quando você é necessário, você não sabe? E eu tenho certeza que você se preocupa com alguém, né? Você fala: eu sou necessário, eu preciso estar aqui. Eu preciso estender minha mão. Eu preciso fazer. Eu preciso ajudar. E o apóstolo Paulo, ele estava nessa convicção aí. Ele queria ficar ainda mais um pouquinho, Simone. Mas ele falou: eu estou em aperto dos dois lados. Eu quero estar com vocês, porque eu sei que eu sou necessário. Eu sei que Deus ainda vai me usar muito mais ainda para abençoar vocês, para eu cumprir a vontade dele, mas desejando estar com Cristo, que é muito melhor. Aleluia. Esse mesmo apóstolo, em outra feita, ele diz: são as coisas que o olho não viu e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que estão preparadas para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Eu estava no meu aniversário, meu filho me levou lá para a Morada da Praia. A minha sogra até percebeu, porque ela falou, que comentou com a minha esposa, né? Irmãos, eu não sei para você, para mim não existe um lugar melhor de estar a não ser aqui. É lógico, estou perto do meu filho, é uma bênção, é uma maravilha, mas eu queria que o meu filho estivesse aqui comigo, aqui na igreja, eu não queria estar na praia. Vendo o mar, vendo as coisas. É o que o olho não viu. É o que não subiu ao coração do homem. Simone, quando você vem para Cristo e você faz como o louvor do nosso irmão Lázaro, que saudade dele, né? Que irmão que tinha o brilho, né? Quando você não vê mais o cais, você vai para o imenso mar, você não é mais você mesmo. E às vezes para muitos você pode ser até uma pessoa sem graça. Porque talvez não estão vivendo o mesmo que você está vivendo. Talvez não estão vivendo a mesma paixão que você está vivendo. Você está apaixonado por Deus, você só quer estar com Ele. Sabe? Aí tudo perde a graça. Só o que perde a graça é estar aqui falando em língua estranha, chorando na presença de Deus. Como diz o louvor, quem já pisou, é só quem já pisou. Quem não pisou ainda não sabe. Agora, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Aonde estiver está deslocado. Aleluia! Ele só está alocado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantos podem sentir a presença do Mestre aqui nesta noite? Louvado seja Deus, Ele está aqui neste lugar. Aleluia! E Ele está sondando o profundo da alma, do íntimo, do coração de cada um de nós aqui nesta noite, neste lugar. Nós só aguardamos uma coisa. Nós só esperamos uma coisa. Porque a história já está predestinada. Sabe o que é que nós aguardamos? Param! Soa a trombeta. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares.
Devemos esperar Jesus, aguardar Jesus, a sua volta, a sua vinda, assim como a igreja primitiva aguardava, assim como a igreja primitiva esperava. Como que a igreja primitiva esperava, pastor William? A igreja primitiva esperava para hoje, esperava para daqui a alguns segundos. Tanto que, com essa espera, eles até vendiam tudo que eles tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, porque para eles era só Jesus está voltando, Jesus vai voltar, porque ele prometeu que o Espírito Santo desceria. E desceu. Depois de alguns dias, já desceu, foi coisa rápida, agora ele vai voltar logo, ele vai voltar logo, viu? Assim como a sua vida passou a ser um estralar de dedo, daqui a pouco a trombeta está soando, não importa onde você estiver, mas ele está voltando, ele vai voltar. Se você estiver na tumba e for um crente salvo, você terá o seu corpo transformado e vai encontrar com o Senhor Luiz Ares. Esse é o maior milagre. Mas para isso eu tenho que ser crente. Porque esse é o maior milagre. Mas para isso eu tenho que ser crente. Para isso, na data de hoje, eu tenho que ir para frente, para cima desse mar. Atravessar esse mar. Para encerrar. Para encerrar. O apóstolo agora já não é mais Jesus. Jesus, a nossa Páscoa. Aquele que lá falou, meu sangue é bebida, minha carne é comida. Agora ele já tinha sido crucificado. Aquele cordeiro lá de Êxodo estava simbolizando Jesus que ia ser crucificado. Não ia precisar mais matar cordeirinho. Jesus foi batizado, João Batista viu. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais. É só você confessar os seus pecados. É só você, crente ou não crente, aceitar Ele como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua alma. Crentes e não crentes. Aceitar Ele como o único, exclusivo e suficiente da sua alma. Porque crente todo mundo pode ser. É o sim ou não? Até quem é crente, que eu não gosto muito de falar. Hã? Ele é. Ele é. E crê mais do que nós, porque conhece muito mais do que nós. Crê que estremece, mas não obedece, não adianta nada. E nós cremos e nem estremecemos, né? Mas devemos obedecer. Debaixo de um temor de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. É só o começo. 5:7. Agora, para encerrar, irmãos, porque senão eu estou cercado de uma nuvem de testemunhas. E o horário está ali. E eu vou ter que. Já me deram uma advertência ontem, né? Nem sabe o que estou falando com ele. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é o fermento velho que o apóstolo Paulo está falando aqui? Fermento velho, muito além do pecado, o fermento velho, agora, Jesus veio, a lei se cumpriu toda nele. Não havia necessidade mais de viver debaixo da lei. Veio uma graça. A lei se cumpriu tudo em Cristo. Agora nós só olhamos para Cristo e seguimos a Cristo. Não seguimos mais a lei de Moisés, seguimos a Cristo, dentro daquilo que ele estipulou, daquilo que ele falou. E aí ele diz aqui: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, uma nova aliança. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Entendeu? Há milhares de anos, Deus vem arquitetando até chegar nesse dia aqui, até chegar no dia de hoje. Ele vem arquitetando esse plano de salvação. Muitos animais morreram. Nós tivemos na história do cristianismo mártires. Primeiro mártir, Estevão. Falamos sobre ele hoje na escola dominical. Foi apedrejado até a morte por não negar a Jesus. Nós temos aquele que diz os louvores, né, que plantaram com sangue. Eu sou a semente do sangue daqueles. Como que é, cara? Não lembro. Eles plantaram com sangue, aqueles que plantaram com sangue. Vocês lembram da história de Nero? Que tacou fogo em Roma e culpou os cristãos? Dos irmãos que morreram sangrando. Não é vontade soberana, mas é vontade permissiva de Deus.
Cristo morreu e depois deles vieram muitos outros. E ele advertiu e disse, se fizeram isso comigo, ele chama ele de vara madura. E ele fala assim, se fizeram isso com a vara madura, o que não vão fazer com a verde? Quer dizer, se fizeram isso comigo, o que não vão fazer com vocês? Aí Nero taca fogo em Roma, culpa os crentes, e a Carla viu, né, as cenas, né, do filme lá que você estava assistindo, né? Foi um pouquinho antes do apóstolo Paulo morrer, né, ser assassinado no julgamento injusto. Eles pegam os crentes, taca fogo nos crentes e coloca nas ruas de Roma, pegando fogo incendiado para iluminar as ruas de Roma. É por isso que eu estou aqui, porque teve gente que resistiu. Por isso que nós estamos aqui, por Jesus e pelos outros que vieram também depois dele, que resistiram. Como ele diz em uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. E a história diz que eles morriam como? Como, pastora Carla? Eles morriam cantando, louvando a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Os obreiros que estavam na reunião ontem, vocês me permitem eu cantar um louvor agora? Ou não? É 8h20 já. Pode? Hã? Sim. Vem aqui, Carla, comigo. Só para encerrar, irmãos. Eu vou louvar um louvor que eu já escolhi aqui. Então, qual que é mais? Filipenses 20, 21. Oi? Capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha que maravilha, irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus. Tem gente querendo mudar para Poá. Só um pouquinho que você vai ficar aqui. Não pense que